Em 31 de outubro de 1973, na cidade de Fond du Lac, Wisconsin, Estados Unidos, a pequena Lisa Anne French, de apenas 9 anos, saiu de casa vestida para o Halloween. Ela ia visitar amigos e pedir doces, aquela tradição normal das crianças. Era uma noite tranquila. Ninguém imaginava que aquele seria um dos crimes mais chocantes ligados ao Halloween na história dos Estados Unidos, pois alguém tinha um plano maléfico para ela. Lisa nasceu em 2 de junho de 1964, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Seus pais eram divorciados, então ela passa a morar com sua mãe. Ela também tinha um irmão mais novo, e era aluna da 4ª série. Na noite de 31 de outubro de 73, Lisa estava animada para pedir doces. Ela queria usar uma fantasia de borboleta no dia. Mas estava muito frio, então sua mãe convence a usar uma fantasia mais quente. Então ela se fantasia de hobo, que é um tipo de mendigo. Lisa ia se encontrar com uma amiga num lugar chamado Pumpkin Place, por volta das 6 horas da noite. Ela sai de casa para pedir doce por volta das 6 horas da noite, e teria que estar em casa de volta às 7 horas. Nesse dia, possivelmente, ela teria ficado de castigo, sua amiga no caso. Mas muitos disseram que Lisa que ficou de castigo, então por isso que ela resolveu ir sozinha. Mas não se sabe qual das duas teria ficado de castigo, segundo as fontes. O bairro que ela morava era um bairro tranquilo e seguro. Todos se conheciam. Naquele ano, muitas pessoas estavam preocupadas com seus filhos, porque estavam colocando lâminas de barbear e veneno nos doces. Então as pessoas do bairro resolveram organizar um local seguro para as crianças pedir doces. Lisa ficou de retornar às 19 horas da noite para casa, mas não retornou. Então, quando deu cerca das 8 horas da noite, sua mãe fica muito preocupada e sai para procurar nas ruas próximas. E logo a notícia do seu desaparecimento se espalha. Vários vizinhos começam a procurar e logo acionam a polícia. Os policiais descobriram que Lisa teria parado em apenas 2 casas naquela noite. Na casa de um colega de classe e de uma professora. Essas 2 casas ficavam próximo da casa de Lisa, indicando que algo teria acontecido por ali mesmo, pois logo ela desapareceu. Pela manhã, as buscas ainda continuam. Vários cartazes foram espalhados pela cidade, até os postos de gasolina estavam oferecendo gasolina grátis para quem fosse na busca de Lisa. Mais de 5.000 pessoas ajudaram. Várias áreas foram procuradas, até que chegou o dia 3 de novembro, por volta das 11 horas da manhã. Um fazendeiro chamado Gerald Brown estava dirigindo seu trator na cidade de Taycheedah, cerca de 3 milhas da cidade de Lisa, quando ele vê 2 sacos de lixo na beira da estrada, no meio do nada. Logo ele desconfiou, pois ele sabia do desaparecimento de Lisa, e abriu o saco e viu que o saco estava com o corpo de Lisa dentro, e no outro suas roupas. Então ele liga para a polícia, e os moradores também vão para o local, e eles confirmaram que era o corpo da garota. O corpo é enviado para o legista e constatado que ela havia sido agredida, e que ela havia falecido de choque devido ao ataque. Em 1973, o exame de DNA ainda não existia. Os detetives teriam que pegar qualquer evidência física que pudessem coletar. A perícia coletou fibras nas roupas de Lisa e encontraram um único fio de cabelo. E não havia impressões digitais nela e nem nos sacos de lixo. A polícia ficou muito chocada. A notícia abalou o país na época. As pessoas estavam revoltadas e os pais aterrorizados. No dia 6 de novembro aconteceu seu funeral, que comoveu muita gente. Teve que ser organizado fileiras, pois milhares de pessoas queriam se despedir de Lisa. Os policiais continuaram as investigações e refizeram os passos de Lisa na noite do crime,
E como já afirmado, antes ela havia parado em apenas 2 casas. Então os policiais disseram que havia 2 possibilidades. Ou um estranho teria chamado ela de longe e levado ela, ou a casa que ela havia batido, a pessoa teria atacado ela. Mas essa possibilidade era um pouco improvável, pois segundo a família, Lisa não sairia de jeito nenhum com estranhos. E os vizinhos também não ouviram grito nenhum, caso se ela tivesse sido puxada, teria gritado, por exemplo. Então os policiais foram nas casas fazendo perguntas. Vários moradores falaram que Lisa não havia passado por lá. Eles descartaram casas que havia apenas mulheres. Então a polícia pergunta para a mãe de Lisa qual casa diferente dali Lisa se sentiria confortável para bater e pedir doces. Ela fala algumas casas, mas uma delas chamou a atenção. Era a casa de Gerald Turney. Ele morava com sua namorada e filha pequena. E ele conhecia Lisa bem. Ele e sua família eram amigos e haviam morado num duplex juntos. E a filha deles brincava com Lisa. Os policiais desconfiaram do comportamento, pois suas respostas incomodavam os policiais. Mas um motivo maior gerou mais desconfiança. Os policiais tinham a janela de tempo de Lisa na noite do crime, e apenas minutos depois que Lisa saiu da última casa. Nesse meio tempo, Gerald estava sozinho, pois sua filha e namorada tinham ido a uma festa de Halloween no dia. Tinha tempo suficiente para ele cometer o crime. Os investigadores perguntaram se ele poderia fazer o teste do polígrafo. E ele fez o teste, mas deu inconclusivo. Mas depois pediram para ele refazer o teste, e ele se recusou. Então gerou mais desconfiança. Então eles voltaram para as evidências físicas que tinham encontrado nas roupas de Lisa. Eles analisaram aquele fio de cabelo que havia sido encontrado e viram que não era do cabelo do assassino, e sim de uma parte do corpo dele. Então a polícia consegue um mandato para investigar a casa de Turney e pegar a amostra do cabelo. Eles viram que a coxa da cama dele era a mesma encontrada nas fibras da roupa de Lisa. Mas era meio difícil provar isso, pois o teste de DNA na época não existia. Os policiais continuaram pressionando ele, mas ele sempre negava e jurou que não tinha nada a ver com Lisa. Os policiais então falaram com a namorada dele, que havia confirmado que ela teria ido a uma festa de Halloween na noite do crime, e voltaram para casa cerca de 7h15 da noite. E quando ela chegou, viu ele deitado no sofá de roupão, mas ele disse que estava cansado e precisava descansar, e que ele estava muito estranho, tentando evitar qualquer conversa. 9 meses depois se passaram do crime, as investigações continuaram. Era o ano de 1974. Algo mudou na investigação e ele resolve confessar o crime. E realmente naquela noite, Lisa bateu na casa dele, haveria batido, pedindo doces. E ele a convida para entrar. Então ele a leva para o quarto e comete o crime de natureza sexual. E ela acaba falecendo na hora. Imediatamente ele tenta reanimá-la, mas não consegue. Isso segundo sua confissão. Então naquele momento sua namorada e filha chegam do lado de fora. Ele imediatamente esconde o corpo de Lisa no banheiro. Então ele sai para a sala e se deita no sofá de roupão. É quando sua namorada entra dentro de casa com sua filha. E ele foi para o quarto esperando que ela não fosse atrás dele, pois ele estava aterrorizado com medo dela ir ao banheiro e ver Lisa. Então sua namorada sai para ir visitar sua mãe. Então ele logo procura um modo de se livrar de Lisa. Ele cobre as mãos para não deixar digitais no saco e leva Lisa no carro e deixa o saco na beira da estrada onde o fazendeiro encontrou. A confissão dele chocou a comunidade.
Ele foi preso e o julgamento começou alguns meses depois. Mas chegando antes do julgamento, ele retira sua confissão, dizendo que a polícia havia montado aquilo e pedido para ele assinar apenas, e que ele estava exausto de tudo, então acabou tendo assinado. Mas mesmo assim ele foi condenado, pois havia muitas evidências detalhadas que teria sido ele mesmo que cometeu o crime. Ele foi condenado inicialmente a 38 anos de prisão, mas foi liberado em 1992 por bom comportamento. Após 17 anos de prisão, depois de cumprir cerca de 17 anos, Turner foi liberado. Mas voltou à prisão mesmo um ano depois, pois teve uma discussão judicial sobre o tempo de pena cumprido. Ele conseguiu liberdade condicional de novo em 1998, mas teve a condicional revogada em 2003, permanecendo preso, depois que o material pornográfico foi encontrado em seu computador. Ele ficou preso por mais 15 anos, sendo liberado da prisão em fevereiro de 2018. Atualmente ele tem 75 anos e se encontra em uma instituição de saúde mental. Então, gente, né, depois desse caso, naquela época, foi que muitos pais passaram a acompanhar as crianças para pedir doces, né? Porque antigamente as crianças iam sozinhas. Depois desse crime, os pais passaram a acompanhar, passou a ter leis mais rígidas em alguns estados, né? Tipo de 4 horas da tarde às 6 da noite. Não é todos os cantos que as crianças ficam até tarde pedindo doces hoje em dia, devido a esse crime, né? Então, gente, esse foi o caso de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, compartilha esse vídeo para várias pessoas. Comentem aqui que vai estar me ajudando muito. E também comentem tipo de casos que vocês querem ver aqui, certo? Então é isso, gente. Um beijo e tchau.